Meu irmão, minha irmã, você já sentiu como se uma inveja oculta, uma maldade silenciosa, estivesse drenando a vida do seu coração como água em areia seca? Você se esforça, trabalha de sol a sol, mas os frutos do seu suor parecem sempre escorrer para as mãos de outros? Já notou como, depois de uma breve conversa com alguém que se diz amigo, sua alegria de repente desaparece? Uma sensação pesada, um fardo de chumbo, parece repousar sobre seus ombros, algo que nem o mais profundo descanso consegue aliviar. Isso não é apenas cansaço, não é só um dia ruim ou um azar passageiro. Sua energia vital, seu bem-estar, sua paz sagrada estão sendo roubados de você, bem debaixo dos seus olhos. Uma palavra maldosa lançada pelas costas pode se tornar uma corrente invisível e forte. Um olhar de inveja é capaz de abrir uma brecha profunda na sua proteção. E enquanto você se cala, enquanto suporta essa injustiça em silêncio, o ladrão continua saqueando sua casa espiritual. Você tem medo de compartilhar suas pequenas alegrias, até mesmo com as pessoas mais próximas. Esconde seus sucessos, porque sabe que depois deles virá um ataque. Esse estado de constante espera pelo pior drena sua vida mais rápido que qualquer doença. Você é como alguém que tenta carregar água num pote quebrado. Por mais que o Senhor lhe envie graça, ao fim do dia você se sente vazio e esmagado. Mas será que foi para isso que o Criador te chamou a este mundo? Será que Ele quer ver seus filhos como vítimas indefesas, das quais qualquer um pode tirar um pedaço de pão ou uma gota de alegria? Não, meus queridos. Chegou a hora de lembrar de quem é o sangue que corre em suas veias espirituais. Chegou a hora de trancar as portas por onde os ladrões têm invadido o seu destino. Hoje, juntos, vamos dar um basta nisso. Eu vou te revelar um grande segredo, guardado por séculos pelos nossos homens de fé. Vamos aprender não apenas a nos defender dos ataques da escuridão, mas a tornar a nossa alma transparente para o mal, para que ele, pela justiça divina, retorne à sua origem. A luz deslumbrante de Deus vai queimar toda a impureza que tenta se apegar à sua alma pura. Seus inimigos ocultos, fofoqueiros e até mesmo aqueles que praticam o mal serão completamente impotentes diante da força que você vai encontrar hoje. Você nunca mais vai alimentar a escuridão insaciável de outros com a sua própria vida. Juntos, vamos construir uma fortaleza inabalável e forte ao redor do seu coração que ama e de toda a sua família. Ouça esta mensagem importante até o fim. No meio do nosso caminho, vou te entregar uma chave especial. Esta chave abre a porta para a plena liberdade espiritual. Sua vida preciosa pertence somente a Deus e a você. Ela não pertence àqueles que secretamente desejam seu mal ou tramam pelas suas costas. A escuridão teme a luz mais do que tudo. E hoje vamos derramar essa luz deslumbrante sobre todas as tramas secretas dos seus adversários. Prepare-se para um trabalho sério, porque esta conversa vai mudar para sempre sua sensação interna de segurança. Sua oração se tornará um verdadeiro escudo, impossível de ser quebrado por palavra ou por obra maligna. Agora você está sob o manto protetor do Altíssimo. Cada um de vocês vai sentir como as amarras invisíveis caem e o coração começa a respirar plenamente. Vamos restaurar a integridade que o inimigo tentou destruir por anos. Isso não é apenas uma palavra, é uma ação viva da graça que começa agora, nestes minutos. Escute o silêncio dentro de você. Ali já está nascendo a força. Olá, meus queridos. Meu nome é seu nome. Opcional, caso queira usar um nome para o editor narrador. Sugiro omitir se o objetivo for manter a universalidade. E eu sou seu irmão, irmã na fé. Olhe atentamente para a vida daqueles que te cercam todos os dias. Muitas vezes, por trás de um sorriso exterior, esconde-se uma ferida profunda,
e que não cicatriza. Aqui está a história de uma mulher. Ela tinha 62 anos. Por toda a sua vida, trabalhou como professora em uma escola rural. Ela estava acostumada a dar o último que tinha, a aquecer a todos com seu calor e a acreditar no melhor das pessoas. Mas, ultimamente, sua vida começou a se parecer com um jardim murchando. Depois de cada visita de uma velha conhecida, sempre cheia de elogios, nossa heroína literalmente caía sem forças. Seu corpo era dominado por um tremor estranho e sem motivo. Em sua casa aconchegante, de repente, instalou-se uma corrente de ar fria e cortante. Ela via aquela mesma conhecida rejuvenescer e florescer, enquanto ela mesma definhava diante dos olhos. Ela se perguntava por quê. Por sua bondade ilimitada, a vida lhe pagava com uma moeda tão amarga. Você já sentiu como sua ajuda sincera a alguém se voltava contra você? Como sua energia era drenada por alguém que só sabia sugar? Aqui está outro caso, de um homem de 68 anos. Por toda a sua vida, ele trabalhou honesta e arduamente em uma fábrica. Era o pilar de uma grande família e um exemplo para seus filhos. Sua casa sempre foi farta, conquistada com calos e suor honesto. Mas, assim que ele se aposentou, os rios financeiros de sua família de repente mudaram de curso. O dinheiro começou a desaparecer do nada. Os equipamentos quebravam constantemente e dívidas grandes e absurdas surgiam para os filhos. Ele mesmo começou a sofrer de doenças estranhas que os médicos não conseguiam explicar. Ele via como os vizinhos, que sempre viveram endividados e sem fazer nada, de repente começaram a construir casas novas. Nos olhos deles, ele via não alegria por ele, mas um brilho predatório e pegajoso de inveja. Ele se sentia roubado em sua própria casa. Você já notou como os frutos dos seus anos de esforço de repente começam a alimentar aqueles que não moveram um dedo pelo sucesso? E a terceira história. Uma mulher idosa, de 74 anos. Ela era a alma de toda a sua grande família. Os netos e filhos sempre a procuravam. Sua casa cheirava a pão fresco e paz. Mas depois que ela acidentalmente encontrou um objeto estranho à sua porta, o mundo de sua família desmoronou em uma única noite. Os filhos começaram a brigar por qualquer miudeza. Os netos pararam de visitá-la, encontrando milhares de razões absurdas para recusar. Seu coração se partia de dor e o apartamento ficou tão silencioso e assustador que dava vontade de fugir para a rua. Ela orava dia e noite, mas sentia que uma parede invisível e intransponível havia crescido entre ela e o céu. Sua velhice tranquila havia se transformado em um campo de batalha, onde ela estava completamente sozinha contra um inimigo invisível. Você já sentiu como uma discórdia estranha e repentina entra em sua casa, queimando tudo o que é sagrado e bom? Como seus entes queridos de repente se tornam estranhos e frios em relação a você? Todas essas pessoas são diferentes. Têm diferentes condições financeiras e experiências de vida diferentes. Mas elas são unidas por um sentimento amargo. É a sensação de que estão sendo usadas, de que suas vidas estão sujeitas a alguma vontade maligna e sombria de outra pessoa. Elas são como se estivessem presas em uma teia que não se pode ver a olho nu, mas que restringe cada movimento. Elas procuram uma saída, mas cada passo parece ainda mais difícil. A dor na alma se torna familiar, como uma roupa velha. Mas esta não deve ser a sua realidade. Isso não deve ser o preço do seu bom coração. É importante entender uma verdade muito importante. Isso não acontece por acaso, justamente com as pessoas boas. Meus queridos, vocês acabaram de ouvir essas 3 histórias amargas. Em cada uma delas, como em um espelho, vocês puderam ver o reflexo de suas próprias experiências. Mas saber da existência do problema é apenas a primeira metade do nosso longo caminho.
Para que as paredes da sua fortaleza espiritual comecem a se restaurar, precisamos declarar nossa escolha aqui e agora. A escuridão, mais do que tudo, teme a clareza e a firme determinação humana. Peço a vocês que realizem um pequeno, mas muito importante ato espiritual. Isso não é para estatísticas nem para publicidade vazia na internet. É necessário, antes de tudo, para o seu próprio coração, como um sinal da sua prontidão para lutar pelo seu mundo interior. Escreva nos comentários abaixo deste vídeo nossa frase código especial: Senhor, meu escudo e fortaleza. Vou repetir essas palavras mais uma vez para que você sinta a força delas. Senhor, meu escudo e fortaleza. Escreva isso conscientemente, devagar, colocando sua fé e sua esperança em cada letra. Que estas palavras simples se tornem a primeira e mais sólida pedra na parede da sua nova proteção. Sua declaração pública diante de Deus e dos homens é um sinal poderoso para todo o mundo espiritual. Você está declarando que não é mais uma presa fácil para invejosos e fofoqueiros. Você escolhe o lado da luz e entrega sua vida nas mãos do Altíssimo. Agora mesmo, inscreva-se em nosso canal Palavra de Luz. Neste vasto e às vezes frio mundo digital, é vital que nos mantenhamos unidos. Quando unimos nossas orações e nossos bons pensamentos, criamos um escudo invisível, mas absolutamente impenetrável, para cada membro de nossa grande família. Inscrever-se não é apenas clicar em um botão, é a sua entrada em uma comunidade de almas que buscam a verdade. Curta este vídeo para que a luz da nossa conversa de hoje possa tocar aqueles que agora se sentem especialmente pesados e solitários. Estamos construindo um exército do bem, e cada um de vocês é um elo importante nesta corrente. Não vá embora, pois estamos apenas começando nossa profunda imersão nos mistérios da alma. Para descobrir a solução para o seu estado e obter libertação completa da opressão alheia, fique comigo até o fim. Agora vamos ao que é mais importante e começaremos a desvendar os fios invisíveis que por anos têm puxado sua alma para baixo. Olharemos nos cantos mais recônditos do coração humano para encontrar a raiz de cada problema. À nossa frente está a descoberta de 7 camadas de verdade que mudarão toda a sua compreensão da guerra invisível pela sua alegria. Prepare-se, porque a verdade está muito perto. Começamos nossa ascensão à luz através de uma profunda compreensão dos nós que se emaranharam em sua alma ao longo dos anos. Olhe para a história de uma mulher. Vamos chamá-la de Helena. Ela tinha 65 anos e de fora, sua vida parecia um verdadeiro modelo a ser seguido. Por muitos anos, ela ocupou um cargo de alto escalão, criou filhos exemplares e sempre foi a alma de qualquer grupo. Sua casa brilhava de limpeza, e na mesa sempre havia iguarias esperando por convidados inesperados. Mas assim que as portas se fechavam e as luzes se apagavam, um silêncio assustador e denso a envolvia. Dentro dessa mulher bem-sucedida e forte, havia um enorme vazio que não podia ser preenchido nem pelos sucessos dos filhos, nem pelos elogios dos colegas. Ela se sentia como uma casca vazia, da qual o coração mais valioso e vivo havia sido arrancado há muito tempo. A raiz dessa dolorosa vacuidade reside em uma abnegação profunda e imperceptível. Por toda a sua vida consciente, Helena viveu para os outros, esquecendo-se completamente de suas próprias necessidades e dos desejos silenciosos de sua alma. Ela se acostumou a ser conveniente, útil e sempre pronta para ajudar ao primeiro chamado. Ela considerava isso a mais alta manifestação de bondade, mas na verdade era uma fuga lenta de si mesma. Ela ignorou a voz silenciosa de sua alma por tanto tempo que ela finalmente se calou. Ela rejeitou aquela imagem única de Deus que lhe foi dada ao nascer, para se encaixar
nas expectativas dos outros. E agora que as tempestades externas haviam cessado, ela estava sozinha, com a sombra fria de sua própria ausência. Esse estado interno se torna o fio invisível que começa a puxar a alma para as profundezas sombrias do desânimo. Quando deixamos de amar e aceitar a nós mesmos como criação do Altíssimo, tornamo-nos vulneráveis a qualquer negatividade externa. Nossa pele espiritual se afina e qualquer olhar torto ou palavra anquinde penetra profundamente, causando uma inflamação dolorosa. Helena não entendia por que reagia tão fortemente às fofocas das vizinhas ou às pequenas observações dos filhos. Ela procurava inimigos do lado de fora, sem perceber que o principal conflito estava acontecendo dentro de seu próprio coração. Os laços invisíveis de autoflagelação e eterna insatisfação consigo mesmo amarram a vontade e privam a pessoa da capacidade de se alegrar até mesmo com a manhã mais ensolarada. Muitos de vocês agora se reconheceram nesse estado de dívida eterna para com o mundo, com total indiferença a si mesmos. Vocês se esforçam para ser esposas, maridos, trabalhadores e membros da igreja perfeitos, mas seus corações permanecem frios e sem vida, como uma pedra. Essa é a primeira rachadura em seu vaso espiritual, pela qual a graça se esvai antes mesmo que você consiga senti-la. Sem se aceitar como filho amado de Deus, nenhuma proteção externa funcionará por muito tempo. Você construirá paredes de pedra, mas seu vazio interior as corroerá por dentro, como ferrugem devoradora. E agora, o mais importante sobre o roubo invisível de sua força vital. Frequentemente pensamos que nossa dor começa com um golpe externo ou uma intenção maligna de uma pessoa estranha. Mas às vezes a raiz do problema se aprofunda muito mais nas camadas escuras de nossa memória, onde se acumulam velhas mágoas e lágrimas não choradas. É lá que nasce o estado que nos torna presa fácil para qualquer predador espiritual. E se a abnegação é apenas o primeiro passo na névoa, o próximo passo pode nos levar a um verdadeiro incêndio espiritual, capaz de consumir tudo em seu caminho. Precisamos ter coragem e olhar ainda mais fundo para ver como um movimento errado da alma pode ser o começo de uma verdadeira catástrofe. E agora o mais importante sobre as causas secretas do escoamento de sua força vital. Continuamos nosso movimento para o interior do coração humano e chegamos ao segundo nó, que muitas vezes se torna a causa da ruína completa de toda uma vida. Olhe para a história de um homem chamado Miguel. Ele tinha 58 anos e por toda a sua vida consciente, ele se considerava uma pessoa dura, mas justa. Ele liderava uma grande equipe, sabia como alcançar seus objetivos e nunca se deixava ser ofendido. Mas por trás dessa armadura externa de líder de sucesso, escondia-se um verdadeiro incêndio que o queimava lenta e inexoravelmente por dentro. Miguel vivia em um estado de constante irritação surda com todo o mundo ao seu redor. Qualquer pequena coisa, seja um tom incorreto de um colega ou um atraso na loja, provocava nele um súbito acesso de raiva que ele mal conseguia conter. A raiz dessa raiva destrutiva remontava profundamente ao passado, a uma ferida espiritual pesada de uma velha mágoa. Muitos anos atrás, seu amigo mais próximo e parceiro de negócios o traiu, deixando Miguel no fundo do poço, no auge de sua carreira. Naquela época, ele não encontrou forças para perdoar e superar aquela situação. Ele decidiu que sua raiva seria sua principal arma e proteção contra futuros golpes do destino. Por anos, ele cultivou cuidadosamente em si esse sentimento de injustiça, transformando seu coração em um depósito frio para memórias venenosas. Ele pensava que essa raiva o tornava mais forte e mais vigilante, mas na verdade ela se tornou a primeira e principal causa de sua lenta autodestruição. Sua ferida espiritual não cicatrizava, ela sangrava constantemente,
envenenando cada novo dia de sua vida com produtos de decomposição interna. Essa malícia acumulada, ao longo dos anos, se tornou um terreno fértil para a escuridão mais densa e impenetrável. No mundo espiritual, nosso estado interior funciona como um poderoso transmissor de rádio, que atrai para si as energias correspondentes de fora. Miguel não entendia por que conflitos surgiam constantemente ao seu redor e por que sua casa parecia um campo de batalha. Sua raiva abria enormes buracos em sua proteção, tornando-o absolutamente indefeso diante de qualquer inveja alheia ou palavra maligna. Sua escuridão interior parecia convidar a escuridão exterior, criando uma mistura explosiva que destruía sua saúde e seus relacionamentos com entes queridos. Ele se tornou um alvo ideal para aqueles que se alimentavam da dor e da discórdia alheias, porque ele mesmo lhes havia dado as chaves de todas as portas de seu coração. Muitos de vocês agora podem sentir o mesmo calor no peito ao se lembrarem de quem os magoou. Vocês pensam que sua raiva pela injustiça do mundo os protege de repetir erros, mas essa é a ilusão mais perigosa. Cada vez que vocês permitem que a raiva invada a mente, vocês mesmos retiram o manto protetor de Deus. Sua alma, nesse momento, é como uma cidade com as muralhas derrubadas, onde qualquer errante pode entrar e causar um incêndio. A raiva não restaura a justiça, ela apenas multiplica a quantidade de dor em sua vida. Vocês gastam volumes colossais de energia vital para manter o fogo do ódio, que aquece apenas seus inimigos, enquanto vocês mesmos congelam na solidão espiritual. E agora, o mais importante sobre como a inveja e a malícia destroem nossas vidas. Vimos como a mágoa pessoal transforma uma pessoa forte em uma vítima vulnerável de forças invisíveis. Mas, muitas vezes, as raízes de nossa infelicidade se aprofundam ainda mais, para além de nossa própria experiência de vida. Às vezes, carregamos um fardo que foi acumulado muito antes de nosso nascimento, e esse fardo nos é transmitido por fios invisíveis de sangue e parentesco. Para purificar completamente a nossa fonte de vida, precisamos ter coragem e olhar para as sombras que os nossos antepassados projetam sobre o nosso destino atual. A próxima descoberta nos mostrará uma conexão assustadora e complexa que une toda uma geração em uma dor comum. Meus queridos, vamos juntos refletir sobre por que às vezes a adversidade nos parece hereditária e inevitável. Olhe para a vida de Valentina, que recentemente completou 70 anos. Por toda a sua longa vida, ela foi uma mulher muito trabalhadora e profundamente religiosa. Ela se esforçou para criar seus filhos com amor e honestidade, dando-lhes o melhor de si. Mas uma sombra estranha e assustadora perseguiu sua família por 3 gerações. Todas as mulheres de sua linhagem ficavam viúvas muito cedo e eram forçadas a carregar sozinhas o fardo insuportável das preocupações. A própria Valentina via com grande dor como sua amada neta começava a repetir o mesmo caminho amargo. Parecia uma estrada invisível e profunda, da qual era simplesmente impossível sair por conta própria. A raiz dessa desgraça familiar muitas vezes remonta a um passado distante, que chamamos de pecados de nossos pais. No mundo espiritual, existe uma lei especial de sucessão, onde os erros não confessados dos antepassados se tornam uma prova pesada sobre os ombros de seus descendentes. Valentina nem suspeitava que por trás da piedade exterior de seus bisavós se escondiam segredos que por anos envenenaram as raízes espirituais de sua linhagem. Injustiça, engano ou tratamento cruel com órfãos criam uma dívida invisível que exige sua cura através da oração de gerações. Isso não é um castigo do Senhor, mas apenas uma amarga consequência da violação das leis do amor no passado. Muitas vezes carregamos em nosso coração a culpa alheia e a dor antiga, sem sequer desconfiar da verdadeira causa de nossos fracassos infinitos.
Esses laços ancestrais são como canais pelos quais sua força vital escoa para o abismo do passado. Você sente que não é o dono completo do seu destino, como se mãos invisíveis controlassem seus sentimentos e ações. Quando há uma ferida aberta na base espiritual da linhagem, ela atrai o mal externo para a família, como uma janela aberta atrai o frio da noite. A inveja de vizinhos mal intencionados ou as palavras malignas de adversários encontram terreno fértil onde já existe uma rachadura interna deixada pelos antepassados. Isso torna toda a sua família vulnerável e indefesa diante de quaisquer ataques externos de pessoas más. A vida se transforma em uma corrida exaustiva em círculo, onde cada nova volta apenas o leva de volta às velhas lágrimas. Muitos de vocês podem agora sentir uma estranha agitação, lembrando-se de infortúnios repetidos em suas próprias famílias. Vocês veem como os mesmos cenários tristes se desenrolam na vida de seus pais e já começam a se manifestar nos destinos de seus filhos. Este é um claro sinal espiritual de que seu pote tem uma rachadura profunda, vinda das profundezas do tempo. Mas é muito importante lembrar que você não é obrigado a ser um refém eterno dos velhos erros alheios. Você tem uma grande força e o direito legítimo de interromper esse fluxo de dor através do arrependimento sincero e da consciência de toda a verdade. O reconhecimento dessa conexão invisível já é um enorme passo para a vitória sobre o inimigo que se esconde nas sombras do seu passado familiar. No entanto, há um outro lado, não menos perigoso, desta luta invisível, que nasce não no passado, mas em nossos dias de hoje. Às vezes, nós mesmos, por nossa própria vontade, criamos as condições para que o ladrão entre em nossa casa e leve o que há de mais valioso. É preciso olhar atentamente para o que acontece dentro de nós quando começamos a comparar nossa vida com os sucessos de outras pessoas. Nem percebemos como a simples curiosidade humana pela felicidade alheia se transforma imperceptivelmente em veneno que corrói nossa própria proteção. O próximo passo em nossa busca pela verdade nos ajudará a ver como a inveja secreta pelo bem-estar alheio abre portas para a força mais destrutiva. Meus queridos, vamos agora voltar nossos olhos para o que acontece em nossos pensamentos todos os dias. Olhe para a história de Dona Nada, que completou 64 anos. Ela trabalhou como contadora por toda a vida, acostumada com a precisão e sempre se considerou uma pessoa muito modesta. Ela tem um apartamento aconchegante, amigos leais e filhos atenciosos que a visitam frequentemente nos fins de semana. Mas no coração de Dona Nada se instalou um verme silencioso e imperceptível, que corrói sua alegria por dentro. Cada vez que ela vê fotos de sua ex-colega nas redes sociais ou ouve falar dos novos sucessos dos vizinhos, seu humor se estraga instantaneamente. Ela começa involuntariamente a comparar suas modestas conquistas com as imagens brilhantes da vida alheia, e essa comparação sempre se mostra desfavorável para ela. A raiz dessa profunda dor da alma reside na constante comparação consigo mesma com as pessoas ao redor. Frequentemente esquecemos que o Senhor dotou cada um de nós com seu próprio caminho único e seus dons irrepetíveis. Quando Dona Nada olha para o bem-estar alheio, ela parece estar dizendo ao Criador que ele errou e lhe deu menos do que ela merece. Essa comparação, imperceptivelmente, gera amargura na alma e um descontentamento secreto com seu próprio destino. A pessoa deixa de notar os milhares de pequenos milagres que acontecem em sua vida agora mesmo. Em vez de gratidão pelo pão de cada dia, o coração começa a ansiar pelo bolo alheio, que sempre parece mais doce e maior. Esse estado de alma tem uma influência muito séria em nossa proteção invisível. Quando invejamos ou simplesmente nos deixamos levar
excessivamente pelos sucessos alheios, é como se deixássemos as chaves na fechadura da nossa porta de entrada. No mundo espiritual, nossa atenção é uma força imensa e para onde ela é direcionada, para lá flui nossa energia vital. Perdemos forças quando discutimos as compras e as novas roupas alheias. Enfraquecemos quando, em segredo, desejamos o infortúnio alheio para nosso consolo. Abrimos o acesso à força obscura alheia quando permitimos que o julgamento frio da felicidade alheia entre em nosso coração. Dona Nada não entendia que seu interesse constante na vida alheia abria enormes brechas em seu próprio campo espiritual. Através dessas brechas, uma força estranha e destrutiva entrava em sua casa, trazendo consigo discórdia e doenças. Muitos de vocês podem se pegar nesse mesmo hábito perigoso de olhar constantemente para os outros. Você olha para o vizinho e pensa: por que tudo dá certo para ele tão facilmente enquanto você tem que lutar por cada passo? Nesse exato momento, você voluntariamente retira o escudo de Deus e se torna vulnerável a qualquer olhar mal intencionado. Sua alma, nesse instante, é como um livro aberto, no qual qualquer transeunte pode escrever seus desejos malignos. A inveja não é apenas um sentimento feio, é um verdadeiro imã para a escuridão. Ela o faz gastar um tempo precioso de vida contemplando as vitórias alheias, enquanto sua própria fortaleza é invadida pelas ervas daninhas do desânimo e do esquecimento. Mas esse hábito de se comparar com o mundo muitas vezes gera um estado ainda mais perigoso, que paralisa nossa vontade. Quando perdemos o apoio no dia de hoje, nosso coração começa a se apertar com a premonição de futuras adversidades. Olhamos para frente e vemos apenas névoa e possíveis perdas, esquecendo completamente quem nos guia pela mão. Essa preocupação com o amanhã se torna o próximo obstáculo no caminho de nossa cura. Para encontrar a verdadeira paz, precisamos entender por que o medo do futuro se torna mais forte do que nossa fé. Precisamos entender como esse sentimento nos priva da proteção de Deus justamente quando mais precisamos dela. Meus queridos, vamos agora juntos refletir sobre como frequentemente nosso coração se aperta com uma ansiedade invisível em relação ao amanhã. Olhe para a história de Victor, que recentemente completou 62 anos. Por toda a sua vida consciente, ele foi uma pessoa muito responsável, um verdadeiro chefe de uma grande família e um trabalhador confiável. Mas nos últimos anos, sua vida se transformou em uma espera interminável por alguma calamidade iminente. Ele acorda no meio da noite e começa a repassar convulsivamente em sua mente possíveis cenários de futuras crises. Ele teme doenças, teme perder suas modestas economias e se preocupa constantemente com o futuro de seus filhos adultos. Esse medo pegajoso e paralisante se tornou seu companheiro constante, envenenando até os momentos mais luminosos e tranquilos de sua vida. A raiz desse estado atormentador reside na descrença profunda e imperceptível na providência benevolente de Deus para cada um de nós. Victor acostumou-se a depender apenas de suas próprias forças e de seu cálculo frio. Ele está subconscientemente convencido de que, se parar de controlar o mundo ao seu redor a cada segundo, tudo desmoronará imediatamente. Essa convicção secreta de que Deus está em algum lugar muito distante e não se envolve em nossas preocupações terrenas, transforma a pessoa em um órfão profundo, apesar de ter um Pai celestial vivo. Em vez de confiar seu caminho, aquele que criou as estrelas e os lírios do campo, o coração escolhe o caminho de uma luta solitária e sem sentido contra as sombras. A pessoa voluntariamente assume sobre seus ombros fracos
um fardo que só o Todo-Poderoso é capaz de carregar. Tal medo constante tem uma influência destrutiva sobre nossa proteção espiritual invisível. No mundo espiritual, nossa confiança em Deus é o escudo inabalável contra o qual se quebram todas as flechas do maligno. Quando o Victor mergulha no abismo da ansiedade, ele é como se ele próprio abaixasse esse escudo no chão. Ele envia ao universo um sinal poderoso de que está sozinho e não precisa mais de ajuda e intercessão divinas. Nesse exato momento, sua proteção espiritual é completamente removida e ele se torna presa fácil para quaisquer influências negativas. Um olhar invejoso ou uma palavra maligna de um adversário penetram em sua alma tão facilmente quanto uma faca em manteiga macia. Seu medo atrai para si as próprias circunstâncias que ele tanto tenta evitar. Muitos de vocês agora podem sentir o mesmo tremor frio no peito ao abrirem as notícias da manhã. Você pensa que sua preocupação constante é uma manifestação de amor e cuidado pelos entes queridos. Mas, na verdade, é apenas uma forma de orgulho que o faz se considerar mais inteligente e previdente do que o próprio Criador. O medo não é proteção. É uma verdadeira prisão que você constrói para si mesmo com seus próprios pensamentos sombrios. Ele drena de você a energia necessária para a oração e as boas obras, deixando para trás apenas cinzas cinzentas de desânimo. Enquanto você treme diante do futuro, você perde a vida e a alegria que o Senhor lhe envia hoje. Mas esse medo paralisante frequentemente anda de mãos dadas com outro problema ainda mais imperceptível de nosso tempo. Nós nos envolvemos tanto com o mundo exterior e suas infinitas demandas que não sobra espaço em nossa vida para o silêncio. Nosso coração se enche de um barulho interminável de preocupações vazias e pequenas tarefas que nos parecem vitais. Essa agitação se torna o véu que abafa a voz silenciosa de Deus em nossa alma. Para encontrar o caminho para a verdadeira paz, precisamos entender como as preocupações mundanas se transformam em uma armadilha. Veremos por que, às vezes, até a oração mais sincera não encontra resposta, quando nosso coração está sobrecarregado com um peso terreno excessivo. Meus queridos, vamos agora calmamente e sem pressa espiar em mais um aposento oculto de nosso coração. Olhe para a vida de Dona Maria, que recentemente completou 73 anos. Ela é uma pessoa maravilhosa, muito ativa e sempre cheia de pequenas preocupações. Seu dia é literalmente planejado minuto a minuto, desde o amanhecer até tarde da noite. Ela está constantemente ocupada em casa, ajuda a criar seus bisnetos e cuida de sua pequena horta. Dona Maria está sempre por dentro de todas as últimas notícias. Ela frequentemente se corresponde com amigas e assiste a programas de TV intermináveis. Sua vida parece muito plena e útil, mas por trás desse movimento exterior esconde-se um grande e amargo segredo. Em sua vida quase não sobrou lugar para aquele silêncio sagrado, no qual só a voz do Criador pode ressoar. A raiz de sua profunda exaustão interna reside naquela mesma agitação mundana, que imperceptivelmente abafa tudo o que é mais valioso na alma. Frequentemente pensamos que nossa constante ocupação com pequenas tarefas é um sinal de uma vida plena e correta. Mas, espiritualmente, isso muitas vezes é apenas uma maneira de fugir de nós mesmos e de Deus. Dona Maria acostumou-se a ter a televisão ou o rádio sempre ligados em sua casa, criando um fundo sonoro familiar. Ela tem medo de ficar em completo silêncio, porque então terá que se encontrar com sua própria alma. As preocupações mundanas, como ervas daninhas, invadiram todo o seu espaço interior, não deixando lugar para uma comunicação profunda e viva com o céu. Sua oração tornou-se breve e formal.
Ela pronuncia as palavras, mas seus pensamentos nesse momento já vão para a lista de compras ou para as tarefas do dia seguinte. Esse estado de alma tem uma influência muito perigosa em toda a nossa vida. Quando uma pessoa vive em constante ruído e agitação, sua alma permanece completamente indefesa diante de qualquer mal externo. Sem uma oração profunda e concentrada, perdemos nossa conexão invisível com a fonte da vida. Dona Maria não percebia como o espírito de irritação e insatisfação constante com as pessoas próximas penetrava em sua casa. Ela se tornou muito vulnerável a qualquer palavra maldosa ou mesmo a um simples olhar frio de um transeunte na rua. Sua alma, privada de alimentação regular através do silêncio e da comunicação com Deus, tornou-se semelhante a um poço seco. Nesse poço, facilmente cai qualquer poeira e qualquer lixo que o vento das paixões mundanas e da inveja alheia traz. Muitos de vocês agora podem reconhecer nessa descrição sua própria corrida diária em círculos. Vocês giram como um hamster em uma roda, tentando fazer tudo de uma vez, mas sentindo apenas um vazio crescente. Sua atenção está dispersa em milhares de pequenos objetos e você se esquece completamente da única coisa que é realmente necessária. A agitação não é apenas uma ocupação física, é antes de tudo um estado espiritual de dispersão e falta de integridade. Sem um centro interno, que é Deus, sua vida se transforma em um monte de cacos aleatórios. Você gasta suas forças inestimáveis no que amanhã se transformará em pó, deixando seu tesouro sem qualquer guarda. Mas mesmo na névoa mais densa da agitação, sempre é possível encontrar o caminho para a salvação e a luz. É importante entendermos que todas as camadas de dor e perda sobre as quais falamos antes não são uma sentença final. Atrás de cada porta fechada do nosso coração, há sempre aquele que pacientemente espera nosso retorno. E agora chegamos ao momento mais importante de nossa longa conversa, quando todas as peças do mosaico começarão a se encaixar em um quadro claro. Veremos como até a alma mais ferida e esgotada pode encontrar um segundo fôlego e completa liberdade. A próxima descoberta nos mostrará o único caminho que leva à verdadeira e completa transformação de toda a sua vida. Meus queridos, chegamos ao limiar mais luminoso e importante em nossa conversa de hoje. Olhe para a história incrível de Tatiana, que completou 68 anos recentemente. Por muito tempo, sua vida se assemelhava a uma noite de inverno cinzenta e fria, quando parece que o sol nunca mais nascerá. Por anos, ela se sentiu vítima da inveja alheia e das constantes fofocas pelas suas costas. Suas forças diminuíam, as doenças a perseguiam uma após a outra e um desânimo pesado e pegajoso se instalou em sua casa. Ela tentou muitas formas de proteção, procurou culpados e tentou combater os malfeitores com seus próprios métodos. Mas quanto mais ela resistia ao mal externo, mais profundamente ele penetrava em sua alma exausta e cansada. O ponto de virada veio quando Tatiana decidiu o ato mais importante de sua vida. Ela parou de olhar para os lados em busca de inimigos e voltou seu olhar diretamente para o céu. A raiz de sua cura milagrosa estava em um retorno sincero e completo ao seu Pai Celestial. Ela entendeu que nenhuma fechadura ou parede ajudaria se dentro do próprio coração não houvesse uma fonte viva de luz. Em vez de pedir a Deus apenas proteção contra as pessoas, ela começou a pedir que enchesse sua alma de amor. Sua fé deixou de ser um conjunto de regras e rituais formais. Ela se transformou em uma conversa diária e calorosa com aquele que sabe cada pequeno detalhe sobre nós. Essa transformação interna teve um impacto incrível em todo o seu entorno. No mundo espiritual existe uma lei.
segundo a qual a luz sempre e inevitavelmente expulsa qualquer escuridão. Assim que a luz da verdadeira fé se acendeu na alma de Tatiana, todos os fios invisíveis da influência alheia começaram a se romper por si mesmos. Invejosos e fofoqueiros como que perderam todo o interesse nela, porque em sua vida não havia mais alimento para sua malícia. Ela se tornou transparente para o mal, e quaisquer palavras indesejadas agora passavam por ela sem deixar um único rastro. Sua casa novamente se encheu de uma alegria tranquila, e seu rosto se suavizou e começou a brilhar por dentro com aquela paz especial que não se pode fingir. Muitos de vocês agora estão no mesmo limiar, sentindo o toque da graça. Vocês percorreram comigo todos os círculos de dor e perceberam quão profundamente as raízes de nossos problemas terrenos podem se aprofundar. Vocês viram como a abnegação, a raiva e os laços ancestrais roubaram por anos sua felicidade legítima. Mas a história de Tatiana nos prova que não existe poço tão fundo de onde o Senhor não possa nos tirar com sua mão forte. O retorno a Deus não é apenas uma mudança de pensamento. É uma mudança completa na própria natureza de sua proteção espiritual. Agora sua fortaleza não é construída com a fria pedra de seus esforços, mas com a presença viva e calorosa do Criador dentro de você. Juntos, examinamos cuidadosamente cada tijolo da parede que nos separa da verdadeira paz. Agora é hora de dar um passo para trás e olhar para toda a imagem, a fim de ver seu significado profundo e oculto. Para isso, precisaremos de uma imagem muito importante e clara, que nos ajudará a consolidar tudo o que dissemos. Imagine um quadro majestoso e grandioso, onde cada detalhe tem seu significado e seu lugar. Agora vamos passar para uma metáfora que revelará a vocês a própria essência de como a graça de Deus interage com nossas dificuldades terrenas. Isso o ajudará a entender finalmente quem exatamente cobriu sua fonte pura e como restaurar sua transparência original. Imagine um lugar maravilhoso e muito tranquilo nas profundezas do seu coração. É um belo jardim sombrio, em cujo centro jorrava uma fonte pura e fresca de água viva. Essa fonte é a própria graça de Deus, que é concedida a cada um de nós por direito de nascimento. Quando éramos crianças, essa água fluía livremente e facilmente, enchendo cada dia nosso de frescor e alegria tranquila. Mas os anos se passaram e pessoas mal intencionadas começaram a rondar nosso jardim. Elas traziam consigo pedras pesadas e o lixo sujo de seus maus pensamentos. No início, era apenas uma pequena pedra de inveja alheia que caiu no fundo. Em seguida, veio um punhado de areia cáustica, fofocas e boatos maldosos pelas suas costas. Gradualmente, a superfície espelhada da água começou a ficar turva e o riacho outrora sonoro se transformou em um gemido quase imperceptível e triste. Olhe atentamente para este lugar outrora belo dentro de sua alma. Agora, sua fonte sagrada está quase completamente soterrada por enormes pedras de mágoa e medo antigo. As pedras da maldade de seus inimigos e detratores pesam sobre a própria saída da água viva. Você tenta tirar forças, mas em seu balde cai apenas a lama cinzenta e o sedimento amargo de decepções passadas. Você olha para este jardim abandonado e sente apenas um profundo cansaço e falta de vontade de mudar qualquer coisa. Parece que a água viva desapareceu para sempre nas profundezas da terra, deixando-lhe apenas pedras secas e poeira. Mas não é assim. A água não desapareceu. Ela ainda jorra das profundezas do amor divino. Apenas não tem mais para onde fluir. Quero fazer-lhe uma pergunta muito importante e direta. Quem exatamente cobriu a sua fonte pura? Estamos acostumados a culpar bruxos astutos, vizinhos invejosos ou um destino injusto? Sim,
Suas pedras realmente voam em nossa direção todos os dias, mas somos nós que permitimos que essas pedras permaneçam em nosso jardim. Nós as pegamos cuidadosamente do chão, as examinamos e as colocamos acurato sobre nossa fonte. Por anos, guardamos na memória cada mal e cada palavra, transformando-os em um pesado seixo que oprime nosso coração. Nós mesmos transformamos nosso paraíso florido em um depósito empoeirado de pecados alheios e de nossas intermináveis reclamações sobre a vida. Essa imagem nos ajuda a ver a verdadeira situação em nossa fortaleza espiritual. Sua fonte está soterrada não pela força dos inimigos, mas por sua própria falta de vontade de se desfazer dessas pedras. Cada mágoa sua é mais uma pá de terra jogada na água limpa. Cada comparação sua com os outros é mais um punhado de areia que impede a graça de fluir livremente. Mas o Senhor está ao lado e espera pacientemente que você finalmente ponha de lado suas mágoas e comece a limpar o caminho para o seu amor. Agora mesmo, sinta como o peso dessas pedras se torna insuportável. Chegou a hora de levantar a primeira pedra e jogá-la para longe dos limites do seu coração. Vamos agora ter coragem e admitir a nós mesmos uma verdade muito amarga. Por que, afinal, é tão difícil para nós nos desfazermos de nossa dor de muitos anos e de nossas mágoas pesadas? Parece que todo ser humano deveria, com todo o seu ser, buscar a luz e a libertação completa. Mas, na prática, muitas vezes nos apegamos aos nossos sofrimentos tão firmemente como se fossem nosso tesouro mais valioso. Psicólogos e pais espirituais chamam esse estado de hábito da dor ou benefício secundário de nossa infelicidade. Ser vítima das circunstâncias ou da bruxaria alheia às vezes é muito conveniente e até mesmo à sua maneira agradável. Quando estamos infelizes, todos sentem pena de nós, perdoam nossas fraquezas e preguiça. Recebemos o direito legítimo de não mudar nada em nossa vida, justificando isso com as maquinações de inimigos invisíveis. Esse auto-engano é como um quarto escuro e abafado, no qual nos trancamos há muitos anos. Temos medo de sair para a luz ofuscante da verdade de Deus, porque lá teremos que assumir a responsabilidade por nosso destino. Acostumamo-nos à penumbra de nossas reclamações e ao ar abafado de suspeitas eternas. O medo da mudança paralisa nossa vontade, mesmo quando todas as portas da salvação se abrem diante de nós. Temos medo de que, se perdoarmos todos os nossos inimigos, ficaremos completamente indefesos e vazios. Parece-nos que a nossa raiva é a única coisa que ainda nos liga a este mundo injusto e nos dá forças para lutar. Mas isso é apenas mais uma armadilha da escuridão, que quer mantê-lo na escravidão até o fim dos seus dias. Olhe a verdade nos olhos e veja como este auto-engano está lentamente sugando sua vida. Enquanto você se considera uma vítima inocente da inveja alheia, você permanece completamente impotente. Você entrega o controle de seu humor e saúde nas mãos das pessoas que você chama de inimigos. Você permite que eles decidam se você vai se alegrar com o sol hoje ou se vai chorar o dia todo no travesseiro. Este é o verdadeiro ladrão que você criou com suas próprias mãos. Mas esse círculo vicioso pode ser quebrado em um segundo. Basta recusar o doce veneno da autocomiseração. É preciso admitir que sua dor não é apenas culpa alheia, mas também sua escolha pessoal de permanecer na escuridão. Assim que você disser a si mesmo que não quer mais ser vítima, o primeiro raio de verdadeira esperança começará a penetrar em sua alma. A graça de Deus é como um riacho de montanha poderoso e puro, capaz de varrer instantaneamente qualquer sujeira e qualquer lixo secular. Ela não precisa de suas justificativas complexas ou longas buscas por culpados.
Ela precisa apenas do seu consentimento sincero para a purificação completa. Imagine como esse fluxo de luz entra em seu jardim e levanta facilmente todas as pedras que você considerava impossíveis de mover. Tudo o que se acumulou por anos é levado embora, deixando para trás apenas a pureza cristalina e a paz primordial. Agora, nada impede que sua fonte jorre com força total, devolvendo-lhe a saúde roubada e a paz na família. Muitos de vocês agora perguntam em seu coração como exatamente essa força misteriosa e grandiosa que chamamos de graça de Deus age. Ela nem sempre vem com trovões ou um clarão de relâmpago. Muito mais frequentemente, sua presença é como uma brisa matinal suave e carinhosa. Você simplesmente acorda um dia e de repente sente que um enorme peso que o oprimia por anos, de repente ficou um pouco mais leve. Seus pensamentos não giram mais em um turbilhão interminável e atormentador de velhas mágoas e suspeitas constantes. Você começa novamente a notar a beleza incrível das nuvens e a ouvir o canto alegre dos pássaros, que antes era completamente abafado pelo barulho de sua discórdia interior. A graça age de forma muito imperceptível, mas seu verdadeiro poder supera infinitamente qualquer esforço humano e quaisquer intenções mais malignas de seus adversários. Ela é como uma luz pura e quente que penetra na escuridão mais densa e antiga. Nesta luz, todos os seus medos e preocupações começam a derreter, como a neve cinzenta da primavera sob os raios do sol escaldante. Você de repente percebe que as pessoas que você tanto temia são, na verdade, profundamente infelizes e elas próprias precisam de compaixão. Seu coração se enche de uma confiança tão tranquila que nenhum mal externo pode mais abalar seu mundo interior. Você se torna semelhante a uma pessoa que encontrou um abrigo seguro durante uma forte tempestade. Ao redor, os ventos uivam e os raios da ira alheia brilham, mas dentro de sua alma reina uma paz absoluta e inabalável. Essa é a ação da graça, que restaura o que foi destruído e cura o que foi ferido. Esse fluxo divino não apenas o protege, ele reestrutura completamente toda a sua vida por dentro. Ele fecha as profundas feridas espirituais pelas quais sua energia vital costumava escoar. Você sente como as forças retornam ao seu corpo e a mente se torna clara e calma. As pessoas ao seu redor também começam a mudar, porque não encontram mais em sua alma resposta para sua malícia ou inveja. Você se torna aquele farol contra o qual todas as ondas das tempestades da vida se quebram impotentemente. E o mais surpreendente é que essa força está disponível para cada um de vocês, aqui e agora. Você não precisa realizar feitos sobre-humanos. Basta abrir seu coração para esta luz curadora. Mas para que a graça possa permanecer com você constantemente, precisamos realizar algumas ações muito importantes e específicas. Não são rituais mágicos, mas passos espirituais testados ao longo dos séculos que nos ajudam a nos enraizar firmemente na luz. Agora, passaremos para a seção mais prática de nossa conversa, onde lhes revelarei um caminho sequencial para a restauração completa de sua fortaleza espiritual. Este é um caminho que milhares de pessoas percorreram antes de vocês, e cada uma delas encontrou a tão esperada liberdade e paz. Preparem-se para ouvir atentamente, porque agora começaremos a dar nossos primeiros e mais importantes passos em direção à luz. Vamos agora imaginar aquela pessoa que decidiu firmemente trazer de volta a vida e a alegria ao seu jardim abandonado. Ele entendeu que boas intenções por si só não bastam e que é preciso começar um verdadeiro e honesto trabalho espiritual. Antes de tudo, ele decidiu purificar completamente seu passado de toda a impureza acumulada.
Ele foi à casa de oração para um homem de fé, experiente, e em uma conversa sincera abriu todos os cantos ocultos e empoeirados de sua alma exausta. Essa honesta confissão de seus erros diante de Deus se tornou seu primeiro gole de ar verdadeiramente fresco. A pesada pedra da culpa, que ele carregava em si por décadas, finalmente caiu de seu coração, deixando para trás uma incrível sensação de leveza e pureza. Este foi o início de sua longa e alegre purificação. Então, essa pessoa decidiu, por um tempo, limitar conscientemente seus desejos carnais, para dar mais espaço ao crescimento de seu espírito. Ele começou a observar muito atentamente o que alimentava não apenas seu corpo, mas também sua mente durante o dia. Sua abstenção não era para ele uma proibição pesada ou entediante. Tornou-se uma alegre preparação de um vaso puro para receber a luz superior. Ele renunciou ao ruído vazio e aos prazeres supérfluos para ouvir melhor os movimentos silenciosos de sua própria alma. Nessa limitação voluntária, ele encontrou uma força de vontade que antes nem sonhava em ter. Seu olhar interior tornou-se aguçado e claro, e o coração se encheu de uma energia nova e até então desconhecida. Para consolidar seu sucesso, ele começou a compartilhar ativamente seu pão e seu calor do coração com aqueles que, neste mundo, estavam ainda piores do que ele mesmo. Cada boa ação sua, realizada em total segredo de outras pessoas, tornava-se uma pedra forte na fundação de sua nova e confiável proteção. Ele entendeu que a misericórdia para com o próximo é a melhor maneira de tornar sua alma impenetrável a qualquer mal externo. Em seguida, ele estabeleceu seu diálogo constante e caloroso com o Criador, que agora não cessava por um minuto sequer. Sua oração não se tornou apenas a leitura de palavras secas, mas o sopro vivo de seu coração, que o aquecia nos minutos mais frios e difíceis. Ele aprendeu a se dirigir a Deus como ao Pai mais próximo e amoroso, confiando-lhe cada uma de suas pequenas preocupações. Em momentos de ansiedade especial ou ataques de adversários, ele abriu o antigo e sábio livro de Salmos do rei Davi. Essas sagradas escrituras, impregnadas da experiência secular de luta e vitória, davam-lhe novas forças e uma confiança inabalável na intercessão de Deus. As palavras do saltério se tornaram para ele um poderoso escudo que refletia todas as flechas do maligno e acalmava até a mais forte tempestade da alma. Então, ele realizou o ato mais difícil, mas também o mais importante de sua vida. Encontrou forças para liberar completamente e perdoar sinceramente todos os seus inimigos e aqueles que o ofenderam. Ele percebeu que seu não perdão era a corrente que o prendia ao mundo da escuridão. Ao romper esses laços, finalmente encontrou a verdadeira liberdade e se tornou completamente inacessível a qualquer mal. No final de sua jornada, com grande tremor e amor, ele se aproximou da taça sagrada para se unir à própria fonte da vida. Este sacramento se tornou para ele uma grande transformação, quando o próprio Cristo entrou em sua casa e a encheu com a luz deslumbrante de seu amor. Depois disso, sua alma finalmente se transformou em uma fortaleza inexpugnável, onde não havia mais lugar para medo, inveja ou doenças. Todas as suas 7 ações se uniram em um fluxo poderoso que transformou completamente seu destino e o destino de seus entes queridos. Agora ele sabe com certeza que, enquanto permanecer nesta luz, nenhum inimigo e nenhum feiticeiro tem poder sobre ele. Sua vida se tornou um testemunho de que o milagre da transformação está disponível para todos que decidem dar esses passos simples e corretos em direção a Deus. Meus queridos, vamos agora, por um minuto, deixar de lado todos os pensamentos supérfluos e simplesmente nos apresentar a Deus de coração. Peço a vocês, onde quer que estejam, que tentem, pelo menos interiormente, parar
Imaginem que estão diante do Pai Celestial como uma criança pequena que não quer mais ter medo. Vou recitar uma oração e vocês podem primeiro apenas ouvir e depois repeti-la quantas vezes seu coração mandar. Oração: Senhor meu Deus, Criador do céu e da terra, Tu me deste a vida e me guardaste até esta hora. Venho a Ti como a única proteção e esperança da minha alma. Tu vês todos os meus medos, todas as minhas feridas e todas as minhas lágrimas secretas. Tu sabes quantas vezes me senti indefeso diante da maldade das pessoas, diante da inveja, da bruxaria e das fofocas. Não quero mais viver com este medo. Senhor, entrego em Tuas mãos todos os que me desejaram mal, consciente ou inconscientemente. Não os chamo de inimigos, mas de pessoas perdidas, que elas próprias andam na escuridão. Minha vida e meu destino não pertencem a eles, mas somente a Ti, meu Deus amoroso. Renuncio a todo medo de pessoas, de invejosos, de bruxos e de fofoqueiros. Reconheço apenas um medo em minha vida, o temor reverente de perder o Teu amor. Senhor, perdoa-me por ter acreditado mais nas palavras malignas do que em Tuas promessas. Perdoa por ter permitido que a inveja alheia entrasse em meu coração e destruísse minha paz. Perdoa por ter acumulado mágoas por longos anos e assim ter fechado o caminho da Tua graça. Não quero mais carregar em mim as pedras do ódio e das suspeitas. Peço-te, remove agora do meu coração cada pedra pesada que impede a Tua luz. Senhor Jesus Cristo, entra em minha casa e em minha alma, como o único verdadeiro Senhor, e abençoa-me com a Tua cruz. Põe um selo invisível em minhas portas, em minhas janelas, em meus pensamentos e em minhas palavras. Que nenhuma ação maligna, nenhuma bruxaria, nenhum olhar invejoso possa ultrapassar este santo limite. Onde Tu estás, Senhor, a escuridão não pode permanecer. Onde Teu nome é invocado, todas as tramas do maligno são impotentes. Senhor, peço-te, devolve-me tudo de bom que me foi roubado através do medo, da inveja, das fofocas e dos maus pensamentos. Devolve a paz ao meu coração, o calor à minha família, a saúde ao meu corpo e a alegria à minha alma. Não peço vingança para aqueles que levantaram a mão contra mim no sentido espiritual. Peço apenas uma coisa, que todo mal retorne à sua origem sem prejudicar minha alma, de acordo com a Tua santa e justa vontade. Eu serei justo e Tu serás o justo juiz. Senhor, fortalece a minha fé, para que eu não vacile mais diante da maldade alheia. Ensina-me a ver o mundo com os Teus olhos, para que em cada ataque eu veja uma razão para me achegar ainda mais a Ti. Que o meu coração se torne uma casa tranquila e luminosa, onde Tu sempre terás prazer em habitar. Se Tu estás comigo, não temo nenhuma conspiração, nenhuma maldição e nenhuma força do além. Agradeço-te, Senhor, por já teres começado a purificar minha fonte interior. Creio que sob todos os entulhos da minha dor, ainda corre a água viva do Teu amor. Aceito a Tua proteção e o Teu amparo. Digo isso em voz alta, para o céu e para a terra. O Senhor é a minha proteção e fortaleza. O Senhor é a minha proteção e fortaleza. O Senhor é a minha proteção e fortaleza. Glória a Ti, Deus, por cada dia da minha vida. Glória a Ti pela provação pela qual Tu me conduzes à luz. Glória a Ti porque nenhum mal alheio é mais forte do que o Teu amor. Em Tuas mãos entrego a mim, meus entes queridos e toda a minha casa. Guarda-nos, Senhor, sob o Teu manto, agora e sempre e pelos séculos dos séculos. Amém. Meus queridos, vamos agora voltar à história de Taentro e ver o que aconteceu com ela depois que ela confiou sua vida a Deus. Quando ela proferiu esta oração pela primeira vez, parecia que nada de especial havia mudado. As mesmas paredes, o mesmo sofá velho, as mesmas preocupações na cabeça.
mas por dentro, nas profundezas do seu coração, foi como se alguém tivesse virado uma chave invisível. No dia seguinte, ela acordou sem aquela sensação opressora de que uma nuvem escura pairava sobre ela. A dor no peito diminuiu e os pensamentos deixaram de vagar caoticamente entre o medo e a mágoa. Ela mesma se surpreendeu com uma sensação estranha e há muito esquecida em sua alma, como se afinal houvesse luz à frente. Tatiana parou de repassar infinitamente em sua mente os nomes de quem a havia ofendido e de quem ela antes considerava seus inimigos. Quando as memórias dolorosas vinham, em vez de reviver toda a dor, ela sussurrava baixinho: Senhor, minha proteção e fortaleza. Com o tempo, essas palavras se tornaram para ela não apenas uma frase bonita, mas um verdadeiro baluarte interno. Ela percebeu que após tais invocações curtas, a ansiedade se dissipava muito mais rapidamente do que após longas e atormentadoras conversas consigo mesma. Seu olhar para as pessoas começou a mudar. Onde antes surgia raiva e suspeita, começou a brotar compaixão e o desejo de orar por quem causava o mal. Ela era como alguém que saiu de um quarto apertado e abafado, onde viveu por anos na escuridão, e deu o primeiro passo para o ar puro. Pequenos sinais de mudança começaram a aparecer também em sua vida cotidiana. Na casa, onde antes reinava um silêncio pesado e pegajoso, o ar ficou mais fácil de respirar. Desapareceram as infinitas quebras que antes literalmente a perseguiam. Os relacionamentos com as pessoas próximas começaram a esquentar um pouco. Os filhos, que antes evitavam longas conversas com ela, começaram a visitá-la com mais frequência e a ficar mais tempo. Eles mesmos diziam que havia uma suavidade em sua voz que não existia há muitos anos. Tatiana notou como as forças voltavam para as tarefas comuns, às quais antes tinha que se obrigar literalmente. Seu rosto, cansado e marcado pela constante luta interna, tornou-se visivelmente mais claro. Os olhos, que estavam acostumados a olhar o mundo sob um peso, se encheram de um brilho tranquilo e profundo. Mas o milagre mais importante não aconteceu do lado de fora, mas dentro dela mesma. Em certo momento, Tatiana se pegou não vivendo mais na expectativa de um novo golpe. Ela parou de acordar com a ideia de que algo ruim certamente aconteceria naquele dia. Em vez disso, seu dia passou a começar com as simples palavras: Senhor, obrigado por eu viver e poder amar. Ela não procurava mais sinais de bruxaria alheia em cada evento infeliz. Pelo contrário, ela começou a ver nessas circunstâncias oportunidades para se apegar ainda mais a Deus e confiar-lhe suas lágrimas. O medo de invejosos e fofoqueiros derreteu como a névoa sob os raios do sol. Ela sentiu claramente que sua verdadeira fortaleza não estava fora, mas dentro, onde Cristo vive. Aqueles que antes lhe diziam com confiança que ela tinha uma terrível maldição, deixaram de ter poder sobre sua consciência. Ela não corria mais atrás de conselhos alheios para pessoas duvidosas. Em vez disso, ela escolheu um único caminho: ir à igreja, comungar, orar e a cada dia purificar um pouco sua fonte interior. E esse caminho trouxe frutos que ela nem sonhava em seus anos mais sombrios de provações. Havia mais luz e calor em sua casa do que nunca. Ela deixou de viver como vítima e tornou-se uma pessoa que leva consolo a outros. Agora, aqueles que temem a inveja e a bruxaria alheias vêm a ela. E ela pode dizer com confiança: nenhuma escuridão é mais forte que o amor de Deus, se você permitir que esse amor entre em seu coração. Assim, a história de Tatiana tornou-se um testemunho vivo de que o Senhor sempre espera nosso passo em sua direção. Ele não apenas tira o mal alheio de nossos ombros, mas transforma nossa própria natureza, tornando-nos livres e luminosos. E se isso aconteceu com ela,
significa que pode acontecer com todos que hoje ouvem estas palavras e, pelo menos no fundo da alma, sussurram: Senhor, eu também quero viver assim. É nesse momento que começa um verdadeiro milagre, que não pode mais ser explicado apenas por esforços humanos. É o milagre da graça de Deus, que devolve ao homem tudo o que por anos parecia irremediavelmente roubado. Meus queridos, se juntarmos todas as nossas conversas de hoje, todas as histórias, lágrimas e exemplos, no centro restará uma verdade muito simples, mas salvadora. Nem as pessoas, nem os bruxos, nem os invejosos controlam sua vida, ó Senhor. Nenhum mal alheio pode tocar sua alma sem o seu conhecimento, e muito menos ser mais forte que o seu amor. Enquanto você viver como vítima dos desígnios alheios, estará amarrado pelo medo. Mas assim que você disser com o coração, minha vida está nas mãos de Deus, as correntes começam a cair uma após a outra. Tudo o que chamávamos de roubo, feitiço, olho gordo, no sentido espiritual, apenas se aproveita das rachaduras em nossa própria alma. O medo, a mágoa, a inveja, o julgamento, a agitação e a incredulidade nos tornam vulneráveis a golpes externos. Mas a partir do momento em que a pessoa retorna a Deus, reconhece suas fraquezas e pede não vingança, mas cura, tudo muda. O mal não encontra mais apoio, porque você para de alimentá-lo com seus pensamentos e sentimentos. Você se torna transparente para a escuridão e firme para a luz. Lembre-se, proteção não é uma conspiração, um amuleto ou uma palavra especial pronunciada na hora certa. A verdadeira proteção são os relacionamentos vivos com o Criador, nos quais você confia sua vida a Ele tão simplesmente quanto uma criança confia na mão de seu pai. Enquanto você estiver com Deus, todo mal levantado contra você, por seu justo julgamento, se transformará em pó. Pode fazer barulho ao redor, pode tentar assustá-lo através de pessoas e circunstâncias, mas por dentro a entrada está fechada. Seu coração se torna aquele jardim fechado, onde apenas a luz é permitida. E o maior consolo é que, para iniciar este caminho, não são necessários méritos especiais ou vitórias passadas. O Senhor não vem para aqueles que nunca caíram, mas para aqueles que, ao cair, ainda querem se levantar e alcançar sua mão. Não importa quantos anos você viveu com medo de feitiçarias, quantas vezes você se voltou para o lugar errado e confiou nas pessoas erradas. O importante é que agora mesmo, ouvindo estas palavras, você pode dizer em silêncio em seu coração: Senhor, eu estou voltando. A partir dessa confissão simples e sincera, uma nova vida começa, na qual a inveja alheia não tem mais poder sobre você, porque seu tesouro está guardado nas mãos de Deus. Que esta verdade se torne o fogo interior que não se apagará em você, mesmo quando a tempestade voltar a se levantar. Lembre-se, você não está sozinho e não foi esquecido. Atrás de você está aquele diante de quem todas as forças das trevas tremem. E se você estiver com ele, nenhuma fofoca, nenhuma maldição e nenhuma intenção maligna poderão destruir a paz que ele concede ao seu coração. Meus queridos, ainda não terminamos nossa jornada de hoje rumo à luz. À nossa frente, aguardam-nos ainda mais alguns passos muito importantes. Que a graça de Deus, sobre a qual tanto falamos, continue a fortalecê-los neste caminho abençoado. Sigam em frente com a tranquila certeza de que aquele que os criou os guia pela mão em cada provação. Que em seu coração haja sempre lugar para a oração e o silêncio, onde o Senhor possa falar com sua alma. Toda vez que sentirem o frio familiar da inveja alheia, ou ouvirem uma palavra indelicada, toquem seu coração e lembrem-se de nossa frase especial: Senhor, minha proteção e fortaleza. Que estas palavras se tornem seu escudo interior,
mais forte do que todas as maquinações do mundo. Continuem a guardar a pureza dos pensamentos, a perdoar sinceramente e a confiar sem reservas. Este caminho está apenas começando, e à sua frente aguardam muitas outras revelações e consolações. Abençoo-vos para a continuação de nossa jornada espiritual comum. Que o Senhor os fortaleça para as próximas descobertas da verdade. Que seus anjos guardem seus corações e suas casas. Paz a vocês e firmeza na fé. Continuamos nosso caminho juntos, meus queridos. Percorremos juntos um caminho surpreendente e profundo, através de todas as camadas da dor humana e de todas as sombras que por anos tentaram nos privar da luz de Deus. Vocês viram como a inveja, a maldade e as fofocas alheias encontram caminho em nossa alma não pela força da magia, mas pelas rachaduras em nosso próprio coração. Vocês aprenderam como o medo, a mágoa, a comparação consigo mesmo com os outros e a agitação mundana se tornam as portas abertas pelas quais nossa força vital escoa. Mas o mais importante, vocês ouviram a voz silenciosa da esperança, que diz que cada uma dessas portas pode ser trancada pela fé viva e por um retorno sincero a Deus. Lembram-se daquele jardim abandonado com a fonte soterrada, de que falamos? Essa imagem contém toda a essência da nossa revelação de hoje. Sua fonte interior de água viva da graça de Deus não desapareceu. Ela simplesmente ficou sob os escombros de pedras antigas e areia amarga. Cada vez que você escolhe o perdão em vez da maldade, a gratidão em vez da murmuração, a oração em vez da agitação, você remove uma dessas pedras. Gradualmente sua fonte começa a jorrar novamente. Primeiro um filete fino, depois um fluxo caudaloso, enchendo toda a sua vida de alegria pura e paz inabalável. Essa luz dentro do seu coração possui um poder incrível. Ela não apenas o protege de ataques externos, mas transforma tudo ao seu redor. As pessoas que antes o olhavam com inveja começam a perder o interesse em você, porque em sua alma não há mais alimento para a escuridão delas. Seus entes queridos sentem a mudança em seu coração e se aproximam de você com um novo calor. Até a natureza ao seu redor parece reviver, porque você mesmo se torna um portador da graça que cura tudo o que toca. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna uma testemunha silenciosa, mais firme, da vitória de Deus sobre qualquer escuridão. O mais surpreendente neste caminho é que ele está disponível para cada um de vocês, independentemente do passado. Não importa quantos anos você viveu com medo de bruxos, quantas vezes você se voltou para o lugar errado ou acreditou em pessoas erradas, o Senhor não olha para sua queda, mas para seu desejo de se levantar e ir até Ele. Cada passo sincero em direção ao Pai torna-se uma festa no céu para Ele. E a cada passo sua luz interior se torna mais brilhante, até se transformar em um verdadeiro farol que ilumina o caminho não apenas para você, mas para todos que ainda vagueiam na escuridão ao seu redor. Leve consigo por toda a vida esta verdade simples e grandiosa. Enquanto em seu coração arder, ainda que uma pequena chama de confiança em Deus, nenhuma maldade humana e nenhuma força do além poderão apagá-la. Você mesmo é o templo do Deus vivo, e essa verdade o torna invulnerável. Que cada novo dia lhe traga mais testemunhos dessa vitória, mais alegria tranquila e mais daquela liberdade pela qual o Senhor veio a este mundo. Meus queridos, chegamos ao momento mais caloroso e íntimo de nossa jornada espiritual de hoje. Que todas as palavras da verdade que o Senhor colocou em nossos corações através desta conversa se tornem um alicerce seguro para toda a sua vida. Quero abençoá-los de todo o coração, pedindo ao Pai Celestial que fortaleça em vocês cada verdade revelada. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Tu viste cada lágrima que estas pessoas derramaram. Tu ouviste cada suspiro delas, por causa do peso da inveja e da maldade alheias.
Tu sabes quanto tempo elas viveram com medo de fofocas e feitiços. Agora eu te peço, cobre-as todas com tuas santas asas, como a galinha cobre seus pintinhos. Que a tua luz seja a proteção eterna delas, a tua paz, o sossego interior delas, o teu amor, o escudo delas contra todo o mal. Que em suas casas haja sempre lugar para a oração e o silêncio. Que suas famílias se encham de calor e perdão mútuo. Que sua saúde se fortaleça e suas forças voltem plenamente. Que nenhuma palavra maldosa, nenhum pensamento invejoso e nenhum feitiço toquem mais suas almas. Senhor, abençoa o caminho delas, fortalece a fé delas, multiplica a alegria delas. Que eles se tornem testemunhas vivas da tua vitória sobre as trevas. Guarda o Senhor, guarda suas famílias, guarda suas casas, guarda seus corações. Que a tua luz nunca se apague em nenhum desses corações, mas se acenda em uma chama brilhante, aquecendo a todos ao redor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, encerramos nossa jornada espiritual de hoje juntos. Antes de nos despedirmos até o próximo encontro, vamos mais uma vez consolidar o mais importante de tudo o que foi dito. Lembrem-se da nossa frase código especial, que se tornou o símbolo do seu novo começo. Senhor, minha proteção e fortaleza. Pronunciem essas palavras agora para si mesmos ou em voz alta, para que elas se gravem no canto mais profundo do seu coração, que elas se tornem o seu farol interior em qualquer tempestade da vida. Peço a vocês que agora mesmo realizem algumas ações simples, mas muito importantes. Inscrevam-se em nosso canal Palavra de Luz se ainda não o fizeram. Neste vasto mundo digital, precisamos nos manter unidos como uma grande família espiritual. Curta este vídeo para que o Senhor possa, através dele, tocar ainda muitos corações que hoje se afligem na solidão e no medo. Sua ação será uma bênção para aqueles que agora estão especialmente pesados. Todos os dias, de manhã e à noite, voltem à nossa oração do coração, que ela se torne sua respiração espiritual, que os enche com o ar fresco da graça de Deus. Em momentos de ataques de inveja ou fofoca, simplesmente toque seu coração e repita: Senhor, minha proteção e fortaleza. Esta frase se tornará seu escudo invisível, que refletirá todo o mal. Com certeza nos encontraremos novamente muito em breve. À nossa frente aguardam muitas outras revelações, orações e histórias sobre como o Senhor transforma a vida de seus filhos. Não percam esta conexão. Guardem em seus corações as verdades de hoje e vivam na nova luz da confiança. Sejam abençoados no caminho para a completa libertação de todo o medo. Até a nossa próxima conversa, meus queridos. Que o Senhor os guarde em todos os seus caminhos.